Pode ir lá, Pri, se apresenta, pessoal. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Priscila, eu sou psicóloga. Eu trabalho especialmente com mulheres, né? É o meu foco de trabalho. Gosto de falar sobre ansiedade, gosto de falar sobre Pri, autoestima. que seu Oi. áudio tá falhando um pouquinho. E Tá um assim, pouquinho. Ah, perfeito. vou Perfeito. ficar, vou ficar assim. Então, eu trabalho especialmente com mulheres, né? O meu público-alvo é um público que eu gosto de falar. E aí, essa questão da ansiedade, autoestima, algumas questões da maternidade também, né? Da gestação, é algo que me interessa muito. E é algo que eu gosto de falar. E eu fiquei muito feliz, assim. É claro que eu vou dizer que eu tô um pouquinho nervosa, então me desculpem. Mas eu tô um pouquinho nervosa, Normal. mas eu também fiquei muito feliz, né? Por ter esse convite da Tá. Tá sendo bem legal essa troca assim, que a gente tá tendo. E poder compartilhar informações isso é bem importante, né? Principalmente quando a gente tem essa visão de outras áreas, né? Igual a Tá falou, não é olhar somente para o indivíduo como uma parte, mas como um todo, né? Exato, Pri. É por isso que a gente está com essa ideia. Hoje a Pri está aqui, né, na página do Facebook. Depois eu vou estar lá na página da Pri e a gente vai sempre estar trocando essas fichinhas porque é natural da gente. A gente quer mesmo compartilhar essas informações e esses saberes com vocês, entre nós, entre outros profissionais que se sentirem abertos. E a gente está aberta e disposta a sempre conversar e chegar no melhor resultado para o nosso paciente, né? Que são os pequenininhos, eu também cuido dos idosos e tudo mais. Bom, eu estava fazendo a introdução, Pri, sobre vínculo afetivo. E aí a Ju me mandou uma pergunta para você que depois a gente faz no final. Mas é bem interessante, era sobre vínculo afetivo. Então, eu estava falando do estudo de 2013, que foi realizado lá nos Estados Unidos e constatou que esse vínculo afetivo é muito importante para a formação da, da visão de mundo que como o bebê chega aqui nesse lugar, né? Eu acho que a Pri vai estar falando assim mais sobre como é ser mãe, como é se tornar mãe, é uma coisa que a Ju tinha dito na outra live, que você reforçou também nas nossas conversas internas, foi que a gente não nasce mãe, a gente se torna mãe. Eu acho que essa frase, ela é muito impactante, ela é muito linda, porque é esse olhar mesmo, de autorrespeito, autocuidado, que é o que você sempre fala na sua página e nos seus posts, que são tão maravilhosos. A gente tem esse olhar mais carinhoso conosco, né? E também tira essa questão da culpa, né? Porque muitas vezes, quando você se torna mãe, é muita culpa materna que existe, né? Além de ter as culpas internas, também tem uma culpa da sociedade. Então, é importante ter esse olhar atencioso para esse momento da gestação. É um momento único na vida da mulher, mas a gente também precisa olhar e entender que existem muitos desafios, né? Então, a gente precisa olhar para todas as transformações que acontecem. As transformações, elas não acontecem só fisicamente, aquilo que a gente olha. As transformações acontecem emocionalmente, né? O psicológico também. Então, a gente precisa olhar para isso. E sim, a maternidade é uma construção. Ninguém nasce mãe, né? A gente vai se tornando mãe. E a gente vai aprendendo, né, ao longo do momento, da gestação, da maternidade, enfim. Assim como a vinculação com o pai também, né? A questão para o pai também é a mesma coisa. Ninguém nasce pai, vai se tornando pai e a gente vai aprendendo e vai construindo ao longo do tempo. Exato, eu acho que é toda a família, né, que tem que se preparar para receber esse bebê. É uma nova mudança, uma rotina diferente, tudo vai mudar a partir do momento que esse bebê chegar, né? Bom, a gente tinha pensado, eu ia comentar um pouquinho então sobre as fases do desenvolvimento do bebê, porque é mais a área que eu estudo, meu foco, né? E a Pri tinha comentado que ia falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento psicológico do que é ser mãe, né? Como que vai sendo construído isso na cabeça de uma mulher. E eu achei super interessante, porque, gente, é novo para mim. É novo entender o que passa assim na cabeça de uma gestante. E a Pri tem um trabalho lindo de atender as mulheres no pré-natal, né? Pré-natal psicológico, que ela estava comentando comigo. E eu achei super interessante. Eu super amei a ideia e gostei bastante. Eu acho que é uma coisa que tem que ser divulgada, tem que ser falada, porque é muito importante. A gente se sente muito sozinha durante a gestação, né? Eu acredito que as mulheres se sintam sozinhas, que nem a Ju estava falando da rede de apoio. É importante ter rede de apoio e a gente está aqui para isso, para receber, para oferecer esse ombro amigos e sem julgamento, porque é difícil, né? As mulheres elas se sentem muito julgadas, né? A gente tem mais um olhar acolhedor do que um olhar acusador, né? Porque essa mãe, ela já sofre com transformações. E aí, se a gente não acolhe isso, ela sofre duas vezes, né? Ela sofre por estar sentindo aquilo e ela sofre porque outras pessoas vão acabar apontando esse dedo de que, sei lá, sobre alguma situação. Então, é importante a gente ter um olhar mais acolhedor. E é claro, é uma coisa que vai sendo construída também, né? Porque a gente construiu uma ideia de mãe e a gente precisa ir desconstruindo algumas coisas para que a gente abra mais esse olhar, né? Então, é importante sim ter esse olhar.
É isso mesmo, Pri. Então vamos falar um pouquinho das fases do desenvolvimento. Eu vou falar então no que compete ao desenvolvimento fetal. Então a gente vai dividir aqui, a gente dividiu por trimestre, né? Então no primeiro trimestre a gente tem a formação de um órgão muito essencial, que é um órgão por onde a gente percebe, é um dos sentidos, né? Um órgão por onde a gente percebe o mundo à nossa volta, que é o órgão da pele, o primeiro órgão a ser formado e que também traz essa sensação de tato por onde a gente percebe o mundo à nossa volta. Então o primeiro trimestre ele é marcado por essa sensibilidade, esse sentido em específico, que é o tato. Por isso, até respondendo um pedacinho do que a Ju me perguntou sobre formação de vínculo, né? Uma das recomendações nessa fase, que é o primeiro trimestre da mãe, é que ela faça bastante automassagem e que tenha, se o companheiro dela sentir à vontade. Se não, né? Eu acho que é uma construção, ele precisa participar disso também, não é? Se é, com certeza. Ele fazer massagens também para entender, o bebê vai entendendo essa diferença do toque da mãe para o toque do pai. O órgão ainda não está totalmente formado, a pele está formada, mas as sinapses começam a transmitir essa conexão do que é o mundo externo, do que é o mundo interno, do que é o líquido amniótico lá. Então, no primeiro trimestre, essa é o grande marco no bebê, né? É a formação do órgão do tato. E para gestante, Pri, qual é o impacto que causa na gestante aí no primeiro trimestre? Então, o primeiro trimestre, né, da gestante, ele é envolvido com muitas dúvidas, muitos medos, né? Então, às vezes até aquela mãe que planejou a gestação, de repente, quando ela vê o resultado positivo, começam a surgir muitas dúvidas que até então ela não tinha. Então, existem esses medos, existem essas inseguranças. Além disso, tem a oscilação de humor também. Então, às vezes, essa mãe ela vai se sentir um pouco mais sensível, ou ela vai sentir um pouco de irritabilidade, isso vai oscilando, né? Então, ela às vezes chora com mais facilidade, ela ri com mais facilidade. Então, são essas transformações que acontecem. Existem esses medos de será que eu vou dar conta? E também a ambiguidade afetiva, né? Que é, eu amo estar grávida, mas eu não sei se eu quero, enfim. Existe essa ambiguidade e a gente precisa entender que isso é natural, né? Que faz parte. Então, é isso. Meninas gestantes e que já tiveram bebê, vocês passaram por isso? Comenta aí, manda mensagem pra gente dar uma olhada. E eu acho que é muito verdade isso, apesar da alegria, a Ju já falou sim, mesmo uma gestação planejada. Eu acho que na hora que chega o positivo, que você olha o positivo, realmente existe essa ambiguidade, porque ao mesmo tempo que você tá feliz, você tem muito medo do que pode acontecer, se você vai dar conta, se você vai saber trocar uma fralda, se você vai saber dar banho naquele serzinho tão pequenininho. Eles são tão pequenininhos, tão fofinhos. E eu acho que isso que causa essa ambiguidade, assim, esse medo, essa coisa de será que eu vou dar conta ou não? Ou até mesmo, poxa, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, se não foi planejado. Então, é um susto que a pessoa leva, né? Então, por isso, talvez, a ambiguidade. Bom, o segundo trimestre, ele começa a formação de um outro sentido, que é a formação de um órgão muito importante para gente, é a formação da audição. No segundo trimestre, ele está se formando, o órgão de audição está se formando. Então, por isso, para se conectar com o bebê nessa fase do segundo trimestre, é importante que as mães escutem músicas relaxantes, porque as músicas muito agitadas, elas costumam agitar o bebê. Não é que a mãe não pode, né? Ela pode, mas é deixar o bebê agitado, né? E aí vai ser um pouquinho mais difícil para dormir, acredito eu, se o bebê estiver muito agitado. O importante de tomar cuidado, que eu sempre falo, nessa fase do órgão, da formação do órgão auditivo do bebê, o importante é você não passar de 90 decibéis. E como você vai saber que você está ouvindo uma música em torno de 90 decibéis? Você pode, baixar um aplicativo no celular para calcular os decibéis, né? Ou duas, pensar que 90 decibéis é mais ou menos o som de um liquidificador ligado. Então você tem que estar atenta para você não prejudicar essa formação do órgão da audição do bebê. Essa audição, ela, na 24ª semana do bebê, ela começa a ser conectada com o sistema nervoso central. Então você imagina que o bebê começa a ouvir sons e sentir a vibração do líquido amniótico ali dentro da barriguinha daquela mãe. Então ele já tem uma percepção meio nublada do que é o mundo externo. Isso é incrível. Você vai apresentando para ele o mundo externo enquanto ele ainda está dentro da sua barriga, vai conversando com ele, vai falando com ele para ele entender a sua voz, para se conectar com ele. Eu acho que é importante, eu acho não, certeza, a importância de envolver também toda a família nesse processo. Você precisa chamar seu esposo
outras pessoas para participar, para ele entender a diferenciação de timbre, porque como está sendo conectado esse órgão da audição com o sistema nervoso central, ele vai começar a entender a diferença entre os sons. E isso é importante. Quanto mais variação de som, mais material ele tem para analisar. Poxa, esse som é diferente daquele som. Essa voz é diferente daquela voz. Existem pistas na voz, né? Pistas que não são simplesmente a nossa voz. Pistas, eu tô bravo, eu falo mais alto, entendeu? Ou eu tô triste, eu falo mais assim, mais baixo, quase não sai o som da minha voz. Isso são pistas que o bebê, por incrível que pareça, ainda não tem um estudo comprovando isso, mas eles conseguem entender, eles estão estudando para entender que parece que o bebê entende essas variações melódicas. Por isso é importante o estímulo auditivo no segundo trimestre aí da gestação. E a mulher, Pri? Sim, isso que você falou é bem interessante, né? Porque a gente imagina que o bebê, ele não. Na verdade, antigamente a gente imaginava que o bebê ficava dentro da barriga, que era um lugar escuro, e que ele não recebia esses estímulos. E, na verdade, né, a tecnologia ela vem crescendo e a gente vê que não. Esse bebê ele vai recebendo esses estímulos. O segundo trimestre ele é considerado um pouco mais, digamos, equilibrado emocionalmente para a mulher, né? Então, a questão do vínculo, ela também vem crescendo nesse período, porque a mulher ela começa a ter resposta desse bebê. Então, no primeiro trimestre, ela não Verdade. entende ainda, às vezes, que ela tá grávida. Ela não acredita. Será que eu tô Uhum. grávida? Será que eu não tô? Porque no ultrassom você até consegue ouvir os batimentos cardíacos, mas você ainda não consegue ver algumas alterações, talvez físicas, né, daquele bebê ali. E a questão também das movimentações. Então, a partir do momento que você consegue sentir esse bebê, você também vai se vinculando a ele, né? Então, você vai atribuindo algumas características para esse bebê, se esse bebê se mexe demais, se ele se mexe de menos. Então, você acaba atribuindo essas questões para ele, que é natural, não tem nada de errado em atribuir isso. Muito pelo contrário, isso faz parte do vínculo. Então, você começa a imaginar que esse bebê, ele é um bebê mais calmo, ou ele é um bebê mais agitado. Então, você começa a imaginar, eu acho que ele vai ser mais quietinho, acho que ele vai ser mais tranquilo. Aí você descobre o sexo, aí você já pensa no nome. Aí você já começa a construir uma imagem desse bebê, que a gente chama de um bebê imaginado. E aí a gente tem esse bebê até o final da gestação. Esse bebê ele vai precisar ir embora. E aí você vai ter contato com esse bebê real, Real. determinado. Né? Então, a construção do vínculo, ela é importante. Essa questão do bebê se mexer é bom tanto para ele, né? Mas também é bom para a mãe, porque a mãe também vai se preparando com essa formação de função, né? Então, a mulher que antes era mulher, ou que era filha, ou que era esposa, empreendedora, ela começa a entender que ela vai assumir essa função de mãe. E tem outras questões ligadas também no segundo trimestre, que ela começa a ver o corpo dela crescendo, né? Então a barriga dela cresce, algumas coisas mudam. Às vezes ela pode ficar um pouco preocupada, né, com essas mudanças que estão acontecendo. É muito importante o companheiro ajudar nesse momento, né? Porque não é fácil você ver o seu corpo mudando. Para algumas pessoas pode ser muito difícil isso. Então, isso é uma coisa que também a gente precisa trabalhar. Mas essa questão do vínculo, ela acontece, né? Falando um pouquinho sobre o vínculo, esse vínculo, na verdade, ele já acontece na gestação, no início da gestação. Mas ele começa a ganhar forma quando você sente esses movimentos desse bebê, que é no segundo trimestre, né? Além disso, você, quando está no ultrassom lá, você consegue visualizar alguns movimentos dele. Então você já fala, eu acho que ele é agitadinho, olha como ele é esperto, olha como ele faz isso. Então, Gente, é bem importante, né, esse segundo trimestre. deve ser muito incrível a sensação de ouvir o coraçãozinho do bebê. Eu acho que isso já vai fortalecendo, né? Não só ouvir o coração, como a Pri estava falando mesmo, o fato dele se mexer, gente. Já pensou? Você fala com ele se mexe ali, você fala, poxa, ele está se comunicando, eu tô tendo uma interação. O ser humano, nós seres humanos, somos seres que precisam de ligações, de comunicações. A gente é ser comunicativo, somos seres comunicativos, né? Então, esse fato do bebê responder, eu acho que muda, assim, dá um start mesmo na cabeça da mãe. E a questão do corpo, das mudanças do corpo. A mulher tem que ter muita paciência, né, Pri? Porque são muitas mudanças, né? No começo, ela enfrenta bastante dificuldade lá no primeiro trimestre com as mudanças hormonais. E o segundo trimestre já é o marco das mudanças físicas, né? Algumas dificuldades de fazer coisas que antes talvez era mais fácil, como o corpo dela está um pouco mais pesadinho, por conta do bebê, né? Normal, isso é normal acontecer. Acaba tendo algumas limitações, né? A mulher já está se cuidando desde o primeiro, mas ela percebe algumas limitações no segundo trimestre. E eu penso que deve ser, assim, uma fase de adaptação, de muita felicidade, mas também de bastante adaptação. É a fase com que ela toma posse mesmo, poxa, agora vai, tá descendo, vai ser, vai vir. Né, Pri? Ai, ai. Terceiro E trimestre. o terceiro, vamos lá, terceiro. Então, o terceiro, ele é um marco de um órgão que ainda não está em pleno desenvolvimento, mas é um marco muito importante do órgão da visão.
É no terceiro trimestre que o bebê começa a ter a conexão dos olhos e ele começa a perceber pequenas variações de luz dentro da barriga da mãe. Então, é nessa fase que a gente indica muito que a mãe coloque a rotina da casa para o bebê. Ela apresente essa rotina da casa para o bebê que ainda está na barriga, né? Parece meio maluco, mas é real, porque a formação desse órgão tem tudo a ver. Ele começa a perceber que existe, de dia tem uma variação de luz diferente de noite. De noite está tudo escuro, a mãe está quieta, e de dia ele está percebendo que as coisas estão claras, a mãe está se movimentando. As mães até reclamam porque os bebês às vezes trocam, né, o dia pela noite, mas porque o movimento da mãe é um balançar para o bebê. Então isso acalma ele, tanto é que quando ele vem ao mundo, né, a gente imita o movimento do balançar no nosso corpo. É porque quando a gente está andando, se movimentando, o bebê percebe que isso é um ato de ninar. E é por aí que ele se acalma depois, né? Mas nessa fase é importante, então, a mãe observar e mostrar a rotina dela para o bebê. Quando tá sol, deixar o sol, assim, claro que com protetor solar, mas deixar o sol bater na barriguinha, para que ele perceba essa diferença de luminosidade, para que ele entenda que de dia as pessoas estão acordadas, estão mais agitadas, e de noite é o momento de descansar, é o momento de dormir. Não que ele vai ter tudo isso marcadinho, porque a gente sabe que quando ele chega aqui é uma mudança geral de vida para ele, tudo é tudo novo, é bastante estímulo, mas a gente vai iniciando essa introdução de uma forma calma, tranquila, para não assustar tanto ele na hora que ele passar por esse processo que é o parto. Essa é a principal mudança que tem aí no terceiro trimestre no bebê. Sim. A questão do terceiro trimestre para a mãe, ela já vem acompanhada de muita ansiedade, né? Ansiedade com o parto, ansiedade de ver esse bebê, né? E ansiedade também das adaptações que ela vai precisar fazer quando esse bebê nascer. Então, é importante a gente ter esse olhar para a ansiedade, né? Para que ela também não seja excessiva. Isso pode também atrapalhar o desenvolvimento do bebê, pode atrapalhar a mãe também com relação a isso, trazer tantos medos. Mas é impossível da gente dizer que não dá para sentir isso. Né? É natural que sinta mesmo, porque está chegando o momento desse bebê nascer, de você vê-lo. E aí também tem o medo do parto, porque não é uma coisa fácil, né? Eu imagino que não seja algo fácil, não passei ainda por isso. Sim. Mas pelos relatos de mãe, das mães, não parece ser uma coisa fácil. E aí essa ambiguidade afetiva ela também começa a surgir porque você quer ver muito o bebê, mas também você quer que ele continue ali porque você não quer talvez passar pela dor do parto, né? Então essa ambiguidade ela acaba acontecendo. Uma coisa também que eu me recordo é que o bebê ele já consegue associar, entender duas vozes, né? Ele já consegue tanto perceber a voz da mãe, ele consegue identificar a voz da mãe, e aí ele consegue também entender outras vozes que existem, uma voz, por exemplo, do pai. Então é importante que esse pai também converse com o bebê. A gente fala muito sobre a questão da mãe, mas é importante que esse pai ele também comece a construir esse vínculo afetivo com o seu bebê, né? Por quê? Porque a gente vê que o bebê, na verdade, ele tem muitas estimulações internas, porque ele escuta o batimento cardíaco da mãe, ele escuta a digestão, ele escuta a voz dessa mãe, então internamente ele já tem esses estímulos. E do lado de fora, ele também já consegue perceber esses estímulos, né? Por exemplo, como você falou da luz, era uma coisa que até então, quando eu não estudava, eu nem sabia que o bebê conseguia ver perceber essa luz, né? Então, ele já recebe esses estímulos, então é importante que o pai também entre nisso, não só o pai, mas todos que estão envolvidos nessa gestação. É isso mesmo, Pri. A gente tem. É porque a gente, na verdade, a gente está tratando mais da mãe, mas toda a família está envolvida, né? A gente precisa chamar as outras pessoas para estarem envolvidas com a gente nesse momento. A gestante, ela não pode se sentir sozinha, ela precisa se sentir acolhida. É um momento de muita fragilidade. Então, todos, sem exceção, sogra, mãe, pai, todo mundo tem que estar envolvido nesse processo de gestação. Todos estão gestando, porque estão recebendo um novo membro da família. Eu acho importante mesmo. E o que eu acho bem bacana é que a gestante não perceba essas mudanças no corpo que acontecem no segundo e terceiro trimestre de uma forma pesada. Porque as mudanças, elas ocorrem, as mudanças são reais, né? O nosso corpo se transforma. Mas ela não pode olhar e... Não que ela não possa, né? Ela deveria se sentir acolhida com essas mudanças e perceber que isso é natural. Não seria bacana assim, ela olhar para o corpo dela e perceber, nossa, como eu estou engordando, ou como isso está me fazendo mal. Seria legal ela olhar de uma forma mais positiva, né? Mas isso tudo depende da rede de apoio, de como essa gestante está. Isso é muito complexo, né? A gente fala, olha, poderia ser assim, deveria ser assim. Mas a gente sabe que não é a realidade de muitas pessoas. Às vezes a gestante se sente sozinha. Ela não tem com quem compartilhar. No momento que ela abre a boca, alguém julga ela. Nossa, mas
você não tá se conectando com o seu bebê. Poxa, você tem que ter a corda, você vai ser mãe, você tem que fazer isso. São tantas as obrigações, a sobrecarga que essa mulher vive, não é brincadeira. É um processo que a gente precisa ter muita amorosidade para tratar, né? Então, aqui eu tô falando do ideal, que seria bacana ela observar essas mudanças para o lado positivo, mas eu digo que não é a realidade completa e nem todas as pessoas vão se sentir assim, porque é uma fase difícil mesmo. Não seja difícil pejorativamente, mas é uma fase de bastante instabilidade. Como você mesmo comentou, a questão da ambiguidade ela está aí muito presente. Ao mesmo tempo que a mulher se sente feliz por estar gestando, ela também se sente ansiosa, se sente triste, porque é normal, a gente está tendo essa vivência e faz parte, né? Eu É lembro uma de montanha uma. russa de emoções, né? Isso. Eu lembro de uma frase que eu ouvi, eu não esqueço, né? Uma amiga chegou e falou pra mim assim: a gestação é um caminho que você trilha sozinha. Por mais que as pessoas estejam aqui para te ajudar, para te apoiar, para fazer o que elas puderem, é um caminho seu. É um processo de autoanálise, de autoconhecimento, de sentir o seu próprio corpo. Eu acredito que antes da gestante conectar-se com o bebê, é importante ela se conectar com ela mesma. Ela Eu ia entender falar as exatamente mudanças. isso. Olha, estamos em Eu ia falar sintonia. sobre isso. Pode Eu falar, ia falar que pode esse falar. vínculo, eu ia falar exatamente isso, que esse vínculo seria muito interessante, né? Se as mulheres, antes até mesmo de engravidar, elas se conectassem com a sua história, né? Se conectassem com ela, com as suas dores, né? Com aquilo que ela passou e talvez não esteja muito elaborado. Por quê? Porque no momento dessa gestação, no momento que ela está vivenciando essa maternidade, essas coisas elas vão começar a surgir, né? Sabe aquilo que a gente fala que, eu não quero fazer aquilo que meu pai ou minha mãe fez? E você acaba repetindo? Então, é porque você acaba não entendendo que aquilo faz parte da sua história. Então, essa questão do vínculo, para mim, é muito forte essa questão de você se conectar com a sua história, né? Se conectar com as suas dores. Não significa que as dificuldades elas vão sumir porque você fez isso, né? Mas quando você se conecta com aquilo que você é, né, com a relação que você teve com seus pais, você consegue enfrentar dificuldades que vão surgir, né? Porque a gente não pode falar que é tudo muito lindo, porque é lindo, gente. Eu imagino que é lindo, mas também existe o outro lado e a gente precisa falar desse outro lado, né? É o que eu estava falando até com a Tati. É, A gente precisa olhar para os dois lados da moeda, né? A gente não pode olhar só para o lado A, e a gente precisa do lado B, dos dois lados. Então é importante a gente se conectar com essa história. E uma outra coisa que eu queria falar também sobre o vínculo é que o vínculo ele é como se fosse um apaixonar, né? Você se apaixona. Então, algumas pessoas elas vão ter aquela paixão à primeira vista, né? Algumas pessoas vai ser muito fácil ter esse vínculo. E para algumas pessoas, não, né? Porque a paixão ela vai acontecendo diariamente, vai sendo algo que vai ser construído. Então, o que eu queria dizer é para não se cobrar com relação a isso. Às vezes, o resultado positivo ele não vai vir acompanhado do amor imenso que muita gente fala. Vai sendo algo que você vai construindo, que você vai se apaixonando todos os dias. Para algumas pessoas pode ser um pouco mais difícil, né? Essa questão do apaixonar-se durante a gestação. E aí a gente entende que é preciso ter esse olhar mais profissional, que é preciso ter esse suporte. É claro que o suporte profissional é importante ter a rede de apoio fortalecida, né? Quando a gente fala de rede de apoio, é para a gente acolher essa mulher, ao invés de julgar, né? Então, é importante olhar para tudo isso. é verdade, Pri, é verdade. Essa escuta que vocês psicólogos oferecem, que é a escuta sem julgamento, ela poderia ser transferida para todas as pessoas, né? Deveria. As pessoas deveriam julgar menos e ouvir com mais amor, com esse sentimento de acolhida, né? Sim, Eu achei tão bonitinho aqui que a Marlene falou, mas também a gente se sente completa e realizada como mulher. É essa visão mesmo que a gente tem, mas não é assim para todas as mulheres. Eu acredito que chega um momento que sim, que a gestante se vê assim como, poxa, que lindo, talvez quando nasça, talvez ou durante a gestação ela construa esse vínculo, mas existem também gestantes que passam por processos de depressão pós-parto, e isso a gente precisa ficar muito atento aos sinais que esse gestante está apresentando, né? Porque às vezes a gente tenta passar essa coisa bonita para ela, mas ela mesma não está conseguindo enxergar. Então isso é um sinal para a gente observar. Será que tem alguma coisa acontecendo? Pergunta, chega na gestante, conversa, oferece essa escuta sem julgamento, tenta se colocar no lado do outro e na pele do outro, né? Como a gente sempre fala da empatia. Eu acho que isso é primordial para a gente entender o outro ser humano, tentar se colocar no lugar do outro. É incrível tudo isso. Bom, a gente vai abrir. Pri, eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se você já, do bebê imaginário e essa questão da gestação do bebê real.
sobre essa construção do bebê Essa imaginado? construção, isso. Então, essa questão do bebê imaginado é algo que a gente às vezes atribui antes de estar gestante e algumas pessoas já começam a atribuir quando está gestante, né? E é isso, você vai atribuindo algumas características para esse bebê. Então, você imagina que o seu bebê ele vai ser um bebê tranquilo, que é aquilo que você quer. Você imagina que esse bebê, ou às vezes até não só um bebê imaginado, mas como eu quero ser como mãe, né? E aí vai trabalhando isso durante todo o período da gestação. Ah, eu acho que meu bebê vai interagir bastante, eu acho que ele vai ser um bebê carinhoso, eu acho que vai ser um bebê tranquilo. E aí, quando esse bebê nasce, pode ser que ele não seja desse jeito, né? E aí tem algumas mulheres que acabam ficando mais presas nessa questão do bebê imaginado. O bebê imaginado, tudo bem a gente construir isso, porque isso faz parte da construção do nosso vínculo e da relação que se tem do bebê e da mãe. Mas a gente precisa elaborar esse luto, né? Porque o luto não é só sobre morte, mas é sobre processos finalizados. Então, durante o período da gestação, você está elaborando que o seu bebê, está pensando que o seu bebê vai ser de um jeito, e aí, quando ele nasce, ele pode ser de outro jeito. E aí, pode acabar ocasionando uma depressão, porque você estava com algumas expectativas e esse bebê, ou aquilo que você imaginou que você seria como mãe, não é atendido, né? Porque a realidade é uma coisa bem diferente daquilo que a gente imagina. Por exemplo, eu imagino várias coisas para mim. Imagino quando eu for gestante, imagino quando eu for mãe, eu nem tô ainda. Mas a gente precisa lidar com o real, né? Então, esse bebê imaginado, ele existe. E aí, quando ele nasce, a gente precisa se despedir para a gente começar a lidar com esse bebê real. Que pode se parecer um pouquinho, pode, mas em alguns momentos ele pode não se parecer absolutamente nada com aquilo que você esperava, né? Então, como eu disse, faz parte de construir essa relação da mãe, do bebê e também do pai, né? A gente fala da mãe e do bebê, mas a gente também fala do pai. Às vezes o pai tem uma expectativa com aquele bebê e às vezes acontece de ele não atingir. Às vezes o pai estava imaginando que era um menino, aí vem uma menina, ou vice-versa. Então a gente precisa trabalhar com tudo isso, né? Eu entendo que a gestação ela é um período de preparação. É preparação para os pais que vão estar recebendo aquele bebê. É preparação para o bebê, porque assim como a gente falou, esse bebê ele recebe muitos estímulos. Então a gente já entende que esse bebê ele aprende desde a barriga. Então ele não nasce uma folha em branco. A gente vai ensinando algumas coisas para ele. Ele vai reagindo, né, de acordo com aquilo que a mãe sente. Não significa que a mãe não possa sentir algumas coisas, tá, gente? Porque às vezes é tão falado assim, ah, a mulher não pode se estressar, ela tá grávida. A mulher não pode sentir isso porque ela tá grávida. E tudo é porque ela tá grávida, né? E a gente tem que entender que é ser humano. E o que ela tá sentindo, o bebê vai sentir, e é bom, né? Em alguns momentos é bom, quando tá em excesso, não. Mas em alguns momentos é bom porque a gente tá preparando esse bebê pro mundo que ele vai encontrar aqui fora. E o mundo aqui fora, ele vai ter um estresse, ele vai ter uma ansiedade. A questão é o excesso e a intensidade que essa mulher tá sentindo. Mas sentir essas coisas faz parte, porque a gente tá ensinando esse bebê a como vai ser a vida dele quando ele sair. Então, a gente também não pode se prender tanto a essa questão de, a mulher tá grávida, ela não pode sentir isso, né? Então, ela vai prejudicar o bebê. O meu olhar não é esse, né? Eu não consigo, depois que eu passei a estudar sobre maternidade, eu não consigo mais olhar com esse peso, não consigo olhar para o peso para a mulher, para culpabilizar a mulher. Eu entendo que a gente precisa desenvolver esse bebê, mas eu entendo que se a gente não cuida das mães, a gente não cuida dos pais, daqueles que vão desenvolver esse bebê, aí fica muito difícil para o bebê realmente ter um desenvolvimento. Então a gente precisa olhar para esse pai, para essa mãe, né, para que ela consiga. Meu Deus do céu! É hoje, Bri. Ai, tudo bem, meu eu Deus, amo. pior que ele parou bem debaixo da minha janela. Espera só um pouquinho. Vamos ao vivo. Bom, Pri, vamos responder as perguntas aqui deixadas e aí a gente já finaliza, tá bom? A Juliana perguntou como a gestante pode fazer para começar a criar esse vínculo com o bebê, ainda na gestação, porque muitas delas relatam dificuldades para conversar com o bebê no ventre. A gente viu que no começo da gestação é realmente um pouquinho mais difícil por conta dessa ausência de resposta, né, Pri? Sim. Mas assim, eu entendo que seja importante a gente estimular essa gestante a conversar, né, com a barriga. Além disso, aquilo que eu estava falando sobre sentir algumas coisas, eu também acho importante a gestante falar sobre isso com o bebê. Olha, filha, a mamãe não tá legal, a mamãe tá passando por isso ou por aquilo. Por quê? Porque a gente começa a ensinar esse bebê também, né, sobre a questão da vulnerabilidade. Eu sei que a gente é muito ensinado a não demonstrar, muitas vezes, as nossas fraquezas.
mas é importante que a gente ensine, que a gente demonstre sempre que a gente é ser humano, gente. Então, sim, eu entendo que é necessário estimular estimular a conversa entre mãe e bebê. Né? Essa mulher, ela precisa conversar com a barriga. Né? Não precisa ser da noite para o dia. Então, a gente pode fazer aos poucos. É muito importante, tá? Essa conexão. Eu tô achando engraçado aqui, porque a pessoa falou que tem alguém assistindo o jornal. Ai, gente, desculpa. Tá meio confuso hoje o dia. Enfim, continuemos. Tem mais duas perguntas aqui na caixinha de pergunta. A Nutri Eli, ela perguntou como preparar a mãe para a amamentação e como a família pode ajudar. Como preparar a mãe para a amamentação e como a família pode ajudar nesse processo da amamentação? Olha, eu acho que... Pode falar. Não, pode falar, porque eu penso que essa pergunta de preparação para a amamentação talvez seria bem interessante a Ju responder, né? Eu já não tenho tanto conhecimento nessa questão. A Ju, que é consultora materno-infantil, ela saberia responder melhor. Não sei se tem alguma forma de preparar. Você sabe, Pri? Eu não sei. Olha, acho que tudo na gestação, né? A gente precisa da informação, entender o que é certo, o que não é certo. E aí, sobre essa questão da amamentação, a gente precisa falar para essa mãe que algumas... Ai, gente, eu acabei esquecendo. O quê? O que eu ia falar sobre a amamentação. Então, na minha... É o nervoso, gente. É o nervoso, desculpa. Não, mas a gente precisa entender, porque também existem muitas coisas relacionadas ao parto que às vezes são mitos, né? E na amamentação também. Então, falando pelo lado mais psicológico, é trazer a consciência dessa mulher para algumas coisas que são mitos e verdades. Pelo menos eu entendo dessa forma, né? Às vezes a mãe vai achar que ela não vai conseguir lidar com a amamentação. Às vezes ela vai escutar de muitas pessoas que a amamentação é sofrida, né? Que é muito difícil. Não estou dizendo que é fácil, eu imagino que deve ser bem difícil a questão da amamentação. Mas eu acredito que a gente tenha que trabalhar com informações, assim, de conscientizar, mais de conscientização dessa mãe do que de achismo, sabe? Agora, sobre a questão da preparação, eu já não sei, assim, ao certo, porque eu acho que a Ju talvez conseguiria auxiliar mais, hein, Ju? A Ju que tá indo acompanhando a live, a pergunta era sobre a amamentação e como preparar a família, como a família pode ajudar nessa questão de preparar a mãe para a amamentação. A amamentação é importante também, né? É a questão do vínculo entre mãe e bebê. Sim, é um tema bem, bem vasto, né? E que, teoricamente, agora eu não tenho a resposta porque não é a minha área de atuação, mas a Ju pode falar melhor sobre isso. E a segunda pergunta é como controlar a ansiedade nesse tempo de pandemia. Eu acredito que seja no caso das gestantes, né? Eu acho que está sendo um momento difícil mesmo para gestantes. A época da pandemia, ter que lidar com a pandemia e a gestação, que já não é nada fácil, né? Tá sendo um momento bem diferente para gestantes, né? Porque na pandemia você precisa se isolar, então você não tem tanto aquele contato que você esperava receber das pessoas. Às vezes aquele mimo que você esperava estar recebendo na gestação, talvez você não receba porque está sendo isolado. Na questão da ansiedade, o que eu entendo é que você precisa estar atento àquilo que possa aumentar essa ansiedade, né? Aquilo que você consome, as notícias, né? Isso pode estar influenciando também. Porque quando a gente abre a TV, a gente vê muitas coisas negativas, né? Isso acaba afetando também aquilo que a gente sente. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E estar atento aos pensamentos que você tem nutrido e questionar esses pensamentos, que é uma coisa que eu falo bastante no meu Insta, é você questionar os pensamentos que estão surgindo, se são verdades, se não são verdades, de que forma que você pode lidar com aquilo. Porque às vezes a gente tende a generalizar as coisas e é só enxergar o lado ruim. A ansiedade, ela faz mais ou menos isso. Então, você está preparada para que algo aconteça de ruim a qualquer momento, né? Então, a gente precisa entender se realmente isso vai acontecer, se realmente isso é uma verdade, e tomar bastante cuidado com aquilo que você está consumindo. Às vezes, até pessoas próximas que pode não estar ajudando muito nesse momento, né? Falando sobre algumas coisas. E respiração, gente, porque eu e a Tá pode falar sobre isso, né, Tá? Gente, as técnicas de respiração são maravilhosas para acalmar a ansiedade. De verdade. Gente, não é fácil estar aqui passando esse conteúdo para vocês. A gente tem muitas coisas que interferem. Esse carro do churros, eu tô quase indo lá e conversando com ele. Mas, enfim, é isso. A gente precisa estar atenta aos nossos pensamentos. Isso faz muito sentido para mim, Pri. De verdade, quando a gente começa, um pensamento vem, poxa, pode dar errado. Aí já vem outro pensamento maior e acaba virando uma bola de neve que a gente não controla mais. A gente precisa estar atenta e questionar esses pensamentos. Não vai acontecer assim.
né? E realmente tentar usar essas técnicas de respiração para poder acalmar a nossa mente, né? Porque a gente vive muito ou no futuro ou no passado e tentar viver o agora, principalmente para gestante, se conectar no agora com o seu corpo, com o seu bebê, com os seus familiares, com a sua família, com todo esse processo. Curte o processo, gente, é um processo, ele tem um tempo determinado de começo, meio e fim. Ele vai passar. Não é uma coisa que vai ficar para sempre. Então, curte o processo. Se introduza mesmo nele, introduza no processo, perceba o processo e goste do processo, entenda que aquele processo é necessário para que o bebê se desenvolva, para que ele tenha uma maturidade. Tudo isso é muito importante, é uma construção. Então a gente não tem que comemorar só quando a gente chega no final. A gente tem que comemorar a cada conquista, a cada passo, a cada momento que a gente está vivendo. Eu vi um comentário da Renata aqui, a, a Rê, ela tá gestante, né? Ela falou que é muito difícil esse momento de pandemia, porque as maternidades não estão permitindo a visita nem do próprio pai. Isso Só não per... pode, gente. Nossa, como assim, gente? Nossa, Rê, eu não tava sabendo disso, não. Ju, isso é sério? Isso procede? Você que trabalha aí com o pessoal da obstetrícia, existe isso? Não, o pai não pode ver não pode Não ficar? existe, Que coisa não existe estranha. nem lei por isso, né? Com relação ao Covid, falando que o acompanhante, o pai, ele não possa ver. Isso não existe em lei. Então é algo que, às vezes, alguns hospitais estão fazendo, mas que, na verdade, não seria o certo, né? Que a gente entende que esse suporte para a mãe, ela é fundamental. Então, Gente, eu tô assustada agora, Pri. Eu não esperava por essa. Porque já é um momento tão difícil, né? Ela não pode nem ter uma pessoa ali pra ajudar ela. Nossa, é complicado. Não tava sabendo dessa informação, não. Não tava, de verdade. é um momento muito delicado, né? Principalmente com essa pandemia ainda. É, não tá sendo fácil. Bom, então, por hoje é isso, né, gente? A gente falou então sobre os cuidados, o desenvolvimento gestacional e a formação desse vínculo. A gente abordou também algumas coisas sobre como estimular esse bebê e como estimular a mãe a conhecer o próprio corpo e o quanto isso é importante. A gente abordou vários assuntos riquíssimos aqui. Eu peço perdão de novo pelas intercorrências, né? Porque porque realmente é bem complicado. Eu acho que fazer live nesse horário aqui é complicado. Mas tá bom. Gente, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Eu queria que a Pri falasse do Insta dela, que ela deixasse que vocês fossem seguir a Pri lá no Insta dela. E contem com a Pri para essa rede de apoio, saibam que ela tá aqui para colaborar. Qualquer coisa, gente, ela tá por ali no Insta dela. Chama, ela responde rapidinho no direct. E Né? se vocês tiverem dúvida, ou talvez eu não tenha falado alguma coisa aqui que vocês queiram saber, pode me mandar, gente. Eu estou disponível. E uma coisa que eu queria deixar claro, que eu queria falar e que eu entendo que seja importante. Antes da gente cuidar do outro, a gente precisa cuidar de nós mesmos, né? Eu falo muito para gestante, porque às vezes tem toda uma preparação para receber aquele bebê e você acaba não olhando tanto para si. Isso não é um ato egoísta, tá? É um ato de você cuidar do outro mesmo e cuidar de você. Porque quando você tá bem, você vai conseguir ajudar esse bebê a se desenvolver, né? Então, cuidem de vocês. O meu perfil tá aí. A Tá vai salvar esse vídeo aí no Instagram, né? Se vocês Sim. tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem falar sobre alguma coisa, eu tô super disponível. A gente pode conversar e a gente pode trazer outros assuntos. Desculpa o nervosismo, eu tava um pouquinho nervosa, agora eu tô um pouquinho mais tranquila. Bem na hora do final, né? Você quer fazer de novo a live? Eu posso fazer Brincadeira. outra, a gente pode comentar. Mas eu Brincadeira, gente. de poder compartilhar assim, com vocês, de poder ter essa troca. Então, foi muito bom para mim, foi muito enriquecedor. E mais uma vez, obrigada, tá? Obrigada pela oportunidade de poder falar, de poder compartilhar essas coisas aí, tanto com você quanto com o demais. Obrigada a você. Eu agradeço a você, Pri, por ter me dado essa abertura para a gente conversar e eu entender melhor da sua profissão e desse trabalho lindo que você faz, gente, como é lindo o acompanhamento psicológico pré-natal. Eu queria que todas as gestantes pudessem ter esse cuidado. É muito lindo. Seu trabalho é maravilhoso. Eu te admiro. E agradecendo a você e agradecendo a todos que participaram dessa live com perguntas produtivas, com oi, com aceno. Gente, muito obrigada mesmo. Obrigada, obrigada, obrigada. E Gente, sim, a gente fiquem. vai trazer assunto sobre pós-parto. Alguém Bora, mandou vamos aqui. trazer. É? Ah, tá. Nem vi. Ai, Certo, obrigada. gente. Fiquem com Deus, boa noite e bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Pri. Obrigada.